Então, agora a gente vai entrar no sistema circulatório. Professora, Prestem. tem mais alguma atividade lá no portal? Não, Não, né? não. A gente vai entrar em sistema circulatório, aí na próxima aula que nós teremos atividade, que aí a gente vai fazer o estudo dirigido de sistema respiratório e sistema circulatório. E na outra aula, no dia primeiro, a gente vai fazer aula prática. Deixa eu só ver se a data da prova mudou, que eu acabei de receber uma mensagem aqui sobre as Nossa, provas. eu tenho que entrar nas outras matérias. Até hoje só entrei na sua. Ah, Nossa isso senhora. mesmo. Semana de N1 é de 5 a 10 de outubro. Então, dia primeiro de outubro, nós teremos aula prática lá na FUG. Uhum. E no dia 8 é nossa prova de N1. Prova muito fácil, gente. Só seguir o estudo dirigido. Só que assim, eu gosto de dar prova, eu não vou mentir para vocês, eu gosto de dar prova dissertativa. Só que devido a esse esquema online, quando eu coloco questão dissertativa, se vocês não colocarem a questão igualzinho eu coloquei, aí dá erro. Então, eu desisti de fazer dissertativa. Então, a prova vai ser toda objetiva mesmo. Porque senão dá muita confusão. Que Deus nos ajude. Amém. Não, mas é fácil. Essas provas online é mais simbólica, né? Porque eu não vou ficar vigiando vocês. São quantas perguntas na prova, professora? É. Aí Tirando o Diego, todo mundo é honesto. Ó, honestidade, hein? eu não sei ainda quantas questões, eu não terminei de elaborar ela. Entendi. Mas vamos embora para a aula. Não é, fica muita coisa. Ô, professor, antes de começar a aula aí, manda o Diego vestir camisa e, pelo amor de Deus, aguento ver essa feiura dele, não. Diego, não pode ficar assim, gente, tá calor. Aproveitar que tá em casa. Ele tá treinando agora, filho. É o Arnold. Só não pode parecer pelado, o resto. Pronto. Gente, bora começar. Então, a gente vai falar sobre o sistema circulatório. Vou fazer uma pequena revisão de novo. Concentrem agora, anotem, perguntem, fiquem à vontade. Sistema circulatório, qual que é a função dele? Ele vai integrar o corpo como unidade completa. Ele vai proporcionar aos músculos uma corrente contínua de nutrientes e oxigênio. Então, é o sistema circulatório que vai levar oxigênio e nutrientes para todo o corpo. Mas ele também vai fazer a remoção de coprodutos do metabolismo dos locais de liberação de energia. Então, ele que remove tudo que fica ali para trás. Qual que é a função do nosso coração? Nosso coração tem a função de proporcionar o impulso para o fluxo sanguíneo. Ele localiza na parte centromediana, e não do lado esquerdo, da cavidade torácica, cerca de 2/3 de sua massa fica à esquerda da linha média. O órgão muscular possui 4 câmaras, realiza características funcionais dos 3 tipos de músculo: músculo liso, esquelético e cardíaco. Tá dando eco, deixa eu ver quem tá dando eco aí para eu tirar. Quando eu vejo que vocês estão mexendo demais. Gente, se o som estiver ligado, desativa, senão dá. Você se mexe no papel, fica mexendo aqui. Deixa ligar o som na hora que vocês forem perguntar e falar, para não atrapalhar. Qual que é, então, essas são as funções do coração. Vamos ver o coração? Olha o nosso coraçãozão aí, para vocês lembrarem. O coração é formado pelo átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito. Aqui em cima nós temos nossa aorta. A aorta ela vai se ramificar e dividir em tronco brancoencefálico, artéria carótida comum, artéria subclávica. Deixa eu achar minha setinha aqui.
artéria subclávica. Descendo aqui, nós temos o tronco pulmonar. O tronco pulmonar vai ser dentro aqui, ó, dentro do ventrículo direito. Aqui está a minha artéria pulmonar esquerda. Mais abaixo eu tenho veias pulmonares superiores e inferiores esquerda. Aqui fica a minha válvula mitral, válvula da aorta, válvula do tronco pulmonar, nossa válvula tricúspide, veia cava inferior e veia cava superior, ok? O sangue, ele carrega, o sistema circulatório, ele carrega 2 tipos de sangue. Sangue venoso e sangue arterial. O sangue venoso, ele é rico em CO2 e pobre em oxigênio. O sangue arterial é rico em oxigênio e pobre em CO2. Então, para vocês lembrarem, as artérias fazem o quê? As artérias levam sangue para todo o corpo, sangue oxigenado. E as veias devolvem o sangue rico em gás carbônico, ok? Então, as artérias levam, as veias chegam, ok? Então, aqui em vermelho, você tem um sangue rico em oxigênio. Em azul, você tem o sangue venoso. Então, aqui está a nossa cabeça, membros superiores. Embaixo nós temos troncos e pernas. Ó, o sangue rico em oxigênio vai passar por todo o corpo. Vai para os órgãos, né? Estômago, fígado, coração, rim, CO2 e etc. Deixa eu ver se tem alguém pedindo para participar. Quando vocês chegam... Gente, se vocês... Vou colocar a Poliana aqui. Se vocês chegarem atrasados na aula, entram pelo e-mail da FUG, porque senão eu tenho que parar a aula para poder autorizar vocês a entrarem. Nós temos 2 tipos de circulação. Circulação pulmonar e circulação sistêmica. Vou ter que voltar lá de novo. Agora é o Yuri. Nós temos 2 tipos de circulação. Circulação pulmonar e circulação sistêmica. A circulação pulmonar, ela é conhecida como pequena circulação. A circulação sistêmica, grande circulação. A circulação pulmonar, ela vai fazer o quê? Ela vai desabar no átrio direito, passa por ventrículo direito, passa pela artéria pulmonar e vai para os pulmões. Circulação sistêmica. Nós temos veia. Nós temos aqui a veia pulmonares, a artéria, o átrio esquerdo, meu microfone está mexendo, o átrio esquerdo, que desaba no ventrículo esquerdo, que vai para a aorta, que vai levar o sangue para todo o corpo, certo? Então, nós temos o sistema arterial, que são as nossas artérias. As artérias constituem um tubo de alta pressão que impulsiona o sangue rico em oxigênio. O sangue é bombeado a partir do ventrículo esquerdo para dentro da aorta e é distribuído através dessa aorta. Então, quando a gente pensa em artéria, as artérias elas são mais fundas e a pressão arterial muito maior, que faz com que leve esse fluxo de sangue, rico em oxigênio, para todo o corpo. Por isso que elas são bem mais fundas. Quando você corta uma artéria, é aquela que vai fazer o quê? Irrigar sangue. Entendeu? Se você vê alguém cortando e esguichando sangue, assim, acho que cortou uma artéria. Perigosíssimo. Pressão arterial. Por que é perigoso, professora? Porque você perde sangue rapidamente.
Pressão e rica em oxigênio ainda. Pressão arterial. O ventrículo esquerdo força uma onda de sangue através da aorta. Então, os vasos periféricos não vão permitir esse escoamento do sangue, ou seja, ele não volta. O pulso ocorre através do estiramento da parede arterial durante o ciclo cardíaco. Dentro da nossa pressão arterial, nós temos dois tipos de pressão: pressão arterial sistólica, pressão arterial diastólica. O que é a pressão arterial sistólica? Olhem agora para a minha mão. Sístole, diástole, sístole, diástole. Então, sístole, contração, diástole, relaxamento. Então, pressão arterial sistólica é bem na hora que o sangue contrai, que o coração contrai. Pressão arterial diastólica, bem na hora que o coração relaxa. Mas o que significa as duas? Lembrando, né, quando você afere a pressão, você fala 12/8. A primeira pressão é a sístole, a segunda questão é a diástole, ok? Então, vou falar aqui que é cada uma delas agora. Então, a sístole, ele proporciona uma estimativa do trabalho do coração e da força que o sangue exerce contra as paredes arteriais durante a sístole ventricular. Então, a pressão arterial sistólica, ela dá uma estimativa de como o coração está trabalhando. Ele está trabalhando com força. Qual é essa pressão dele contra essas paredes da artéria? E a pressão arterial diastólica, a segunda pressão, indica a resistência periférica ou a facilidade com que esse sangue flui das arteríolas para dentro dos capilares. Então, é a fluidez do sangue. Tá indo ok? Tudo bem. E o que é o aumento da pressão? O aumento dessa pressão, ele vai causar o quê? Pensa numa mangueira e eu tenho uma mangueira. Se eu aumentei o fluxo de sangue aqui, ó, eu aumentei a velocidade desse sangue e esse sangue vai passar rapidamente. À medida que ele vai passando rapidamente, ele vai o quê? Pressionando as artérias. Uma hora, essa mangueira vai fazer o quê? Explodir, porque tem muita pressão. Então, esse é um dos grandes problemas da pressão arterial. E nós temos uma pressão arterial chamada, que a gente não avalia, chamada de pressão arterial média. Ela é ligeiramente mais alta que a média aritmética das pressões sístole e diástole, pois o coração permanece em diástole do que em sístole. Ok? Mais em diástole do que em sístole. Débito cardíaco. Expressa a quantidade de sangue bombeada pelo coração durante 1 minuto. Como que eu avalio o débito cardíaco? O débito cardíaco é igual a frequência cardíaca vezes o volume sistólico de ejeção. Isso aí eu descubro o meu débito cardíaco. Eu vou mostrar um monte de continha, mas eu não vou cobrar, tá? Então não precisa me preocupar, eu só estou falando o que é cada coisa. Como que é o débito cardíaco em atletas? Dois fatores vão explicar. O débito cardíaco em atleta é menor, né? A frequência cardíaca em atleta é baixíssima. Então, existem dois fatores que explicam esse momento. O grande volume sistólico e de ejeção que esses atletas têm e a baixa frequência cardíaca. Então, um atleta, o sangue circula muito mais rápido. O meu volume sanguíneo é mais rápido, até porque meu osso é muito mais eficiente. Eu preciso de mais oxigenação nos meus tecidos. Então, esse atleta ele tem um fluxo sanguíneo, volume sistólico de ejeção e, consequentemente, eles têm uma baixa frequência cardíaca, tá? Qual que é o problema? É que se essa frequência cardíaca baixa demais, né, que chama coração de atleta, que ocorre uma hipertrofia muito grande no coração, esse atleta pode desmaiar, pode vir até uma parada cardíaca e etc. Então, o tônus valgar aumentado e impulso simpático reduzido, aumento do volume, isso aqui é nos atletas, tá? Aumento do volume sanguíneo, da contratibilidade do miocárdio e da compilância do ventrículo esquerdo.
Então, por isso que o débito cardíaco do atleta são diferentes. Agora eu vou falar sobre a resistência periférica. O que é essa resistência periférica? Resistência periférica total é o somatório de todos os vasos do sistema circulatório que se opõem ao fluxo sanguíneo. Então, eu faço somatório de todos os vasos do sistema circulatório que vão se opor ao fluxo sanguíneo, que vão em outra direção. Isso eu chamo de resistência periférica. Pressão arterial. O que é a pressão arterial? A pressão arterial nada mais é do que o débito cardíaco vezes a resistência periférica total. Pressão arterial média. Pressão arterial diastólica mais, abre colchete, 0,3333, abre parênteses, pressão arterial sistólica menos pressão arterial diastólica, fecha colchete. Então, isso eu calculo a pressão arterial média. E o débito cardíaco? Débito cardíaco nada mais é do que a pressão arterial média dividido pela resistência periférica total. E o que é uma resistência periférica total? É igual a pressão arterial média dividido pelo seu débito cardíaco. Vamos continuar. Sistema venoso. O que é o sistema venoso? É o que leva sangue, que traz sangue de volta, pobre em oxigênio. As veias menores, na parte inferior do corpo, desaguam para dentro da veia cava inferior. O sangue venoso proveniente desses vasos tributários, dos membros superiores, deságua para dentro da veia cava superior. A mistura do sangue proveniente das partes superiores e inferiores do corpo vai receber o nome de sangue venoso misto. Então, meus membros inferiores vão desaguar dentro da veia cava inferior. Membros superiores vão desaguar dentro da veia cava superior. Como que é esse retorno venoso? As alvas finas, membranosas, semelhantes a abas distribuídas em pequenos intervalos dentro da veia, flui somente na direção do coração. Ok? Uma baixa pressão no circuito venoso significa que as menores contrações musculares comprimem prontamente as veias. Se isso acontecesse, as pessoas desmaiariam cada vez que ficassem em pé, em virtude de uma redução do retorno venoso e do fluxo sanguíneo. Então, quando você está deitado e levanta de uma vez, você sente uma leve tontura, porque quando você está deitado, você tem uma diminuição do seu retorno venoso e, consequentemente, também do fluxo sanguíneo. Por isso que, às vezes, você pode ficar tonto, porque demora esse retorno. O que são veias varicosas? Veias varicosas são aquelas varizes que a gente vê, que as pessoas reclamam muito, né? Sobre varizes. Em alguma situação, o que é isso? As válvulas não conseguem manter o fluxo sanguíneo unidirecional do sangue para cima. Então, quando ela não consegue manter esse fluxo sanguíneo, ela fica tortinha assim, não é? Isso vai ser chamado de veias varicosas. Normalmente acontece em veias superficiais dos membros inferiores. O sangue ele vai acumular-se no interior e elas se tornarão excessivamente distendidas e doloridas. Por isso que a gente começa a ver elas, porque elas ficam o quê? Distendidas. E você pode saber que naquela região você sente dores, justamente por conta disso. Tem um acúmulo ali de sangue querendo passar. Então, aqui estão elas. Aqui, ó. Isso aqui são veias varicosas, tá, gente? É popularmente conhecido como varizes. Então, aqui está o fluxo sanguíneo normal. Já as veias varicosas, não. Olha aqui o fluxo sanguíneo das veias varicosas.
Alguma pergunta sobre veias varicosas? Vocês ficam muito quietinhos. Professora, Hum, exercício físico excessivo pode causar isso aí? não, não. O que causa veias varicosas? Genética, principalmente, sedentarismo, usar muito salto, ficar muito tempo sentado. Tudo isso aumenta as veias varicosas. O que melhora as minhas veias varicosas? Exercício físico, tá? Uma alimentação também? Mais ou menos. Mas influencia sim, mas não é tanto como o exercício físico. Então, o exercício físico melhora, no caso, a circulação. Pode diminuir ou pode evitar? As que viraram veias varicosas, ou você vai tirar elas, ou elas vão ficar lá o resto da vida. Mas o que o exercício físico faz? Quando você começa a fazer exercício físico, você vai criando veias colaterais, que são veias de defesa. Como você está precisando de muito e está circulando muito sangue no seu organismo, você vai criando mais veias colaterais. As suas veias vão se ramificando. E essa ramificação vai melhorar o fluxo sanguíneo, visto que eu não vou precisar só dessa parte aqui do corpo para passar. E essa melhora do fluxo sanguíneo vai reduzir as chances da veia virar varicosa, porque nada mais é do que um desvio do fluxo sanguíneo, uma válvula aberta. Uma vez eu jogando, eu tomei uma bolada na coxa. Ficou alguns dias desse jeito. Mas logo voltou ao normal. Mas aí você só lesionou em cima da veinha, né? Foi, bons dias hoje. Não aconteceu outra coisa, não. Mas às vezes é muito genética, é muito comum, principalmente em mulheres. E aí, o que você pode fazer para melhorar? Exercício. O exercício físico, ele melhora esse retorno venoso, né? Consequentemente, ele cria mais veias colaterais e aí você melhora também o fluxo sanguíneo, diminuindo a sensação de dor, porque agora você não precisa passar o sangue só para lá. Você pode desviar esse sangue. Quais são os melhores exercícios? Bom, exercícios aquáticos, de maneira geral, melhora muito o fluxo sanguíneo. Muito. Incomparavelmente a qualquer outro exercício. Não tem comparação. Mas também, qualquer tipo de exercício melhora o fluxo sanguíneo devido a isso. Tá? A criação de novos caminhos, melhora do fluxo sanguíneo e etc. Posso passar, gente? Mais alguma dúvida? Pra mim tá tudo bem, pode passar. Então, o que vai influenciar o meu fluxo sanguíneo? Parece que alguém entrou, peraí. Gente, aí, ó, viu? Agora é o Pedro Rodrigues pedindo para participar. Aí, vamos voltar. Fatores que vão influenciar meu fluxo sanguíneo. Espessura e viscosidade do sangue. Sangue rico em triglicerídeos, gente, sangue rico em gordura, ele é o quê? Muito mais viscoso e a fluidez do sangue é o quê? Prejudicada. Espessura. Pessoas que fazem exercício físico têm a espessura da válvula, tanto da artéria quanto da veia, maior. Vocês verem isso, só olhar pro punho. A pessoa que faz exercício, você consegue ver e identificar melhor a veia do que uma pessoa sedentária. Porque uma pessoa sedentária, a veia é fininha. Você quase não vê. Comprimento do tubo condutor, né? Raio desse vaso sanguíneo. Existe uma lei chamada lei de Poisson-Louis, francês,
que é o fluxo igual gradiente de pressão vezes o raio do vaso dividido pelo comprimento do vaso vezes a viscosidade do líquido. Assim eu descubro o meu fluxo sanguíneo. É claro que agora existem equipamentos que descobrem muito mais fácil, né? Qualquer exame que você faz, você acaba descobrindo. Fatores físicos que influenciam o fluxo sanguíneo. Existem fatores físicos que influenciam diretamente, que ele aumenta e o fluxo sanguíneo aumenta, e inversamente, que ele aumenta e o fluxo sanguíneo diminui. Diretamente, quando o gradiente da pressão entre as duas extremidades do vaso e não com a pressão absoluta dentro do vaso. Inversamente, com a resistência encontrada pelo fluxo do líquido. Acontece inversamente. E o que o exercício faz para o fluxo sanguíneo? Vamos lá. A gente já sabe que no início do exercício físico eu tenho que ter o quê? O aumento da circulação sanguínea, certo? Por quê? Meus músculos agora vão precisar de ser trabalhados. Então eu preciso irrigar de sangue aquele local. Então, o sangue que estava acumulado no seu momento sedentário aí, todos nas vísceras, ele começa a sofrer o quê? Ele começa a ir para lugares que estão precisando, que no caso, o músculo. Então, no início do exercício, o componente vascular dos músculos ativos aumenta por dilatação das arteríolas. Esse fluxo sanguíneo, ele vai ser desviado, né, que eu acabei de falar, das vísceras abdominais, para o músculo ativo, até mesmo durante exercício relativamente leve. Então, todo tipo de exercício vai influenciar para esse aumento na massa muscular, da irrigação sanguínea. Pode ser um exercício leve. Por isso que as pessoas falam assim, depois de comer, não pode fazer exercício. Por quê? Você vai morrer. Não, você não vai morrer, calma aí. Mas pode morrer? Pode. Se você tiver algum problema. Quando você come, o seu fluxo sanguíneo vai para onde? Tudo para o estômago, vai concentrar lá na digestão. Quanto mais é pesada a comida, mais dificuldade vai ter. Por isso que você sente sono, porque quando você está fazendo digestão, você tem uma diminuição da concentração sanguínea no sistema cerebral aqui, porque ele está concentrado todo ali, ó, no sistema digestivo. Por isso que você vai ficando mais cansado, vai sentindo mais sono. Por isso que é comum. E mesma coisa com o exercício físico. Se quando você começa exercício físico, você precisa de mais irrigação no músculo e você acabou de comer e a irrigação tá tudo ali no estômago, no intestino, fazendo sua digestão, você vai começar a passar mal, porque o sangue ele vai para outros lugares, sim. Vai para onde você está precisando, sim. O que vai acontecer? Você vai ter uma má digestão, porque você não conseguiu digerir direito. Você vai ter aqueles refluxos pela falta de digestão. Mas morrer é só se você tiver realmente já tiver algum problema cardíaco, alguma coisa assim. Então, durante o exercício físico, eu tenho um aumento do fluxo sanguíneo muscular total. Ele vai fornecer um grande volume de sangue, com aumento mínimo na velocidade desse fluxo sanguíneo. Ele vai aumentar a superfície efetiva para a permuta dos gases e nutrientes entre o sangue e as fibras musculares. Olha que bonito isso, permuta dos gases e nutrientes. Ele vai, se for um exercício contínuo, é um exercício que aeróbico. Então, se for aeróbico, ele precisa levar oxigênio para todo o corpo de maneira rápida. E nutrientes também, né? Agora eu vou explicar para vocês. Gente, vocês estão com alguma dúvida? Até agora tá ok? Eu não tô não, professora. Pra quem? Alguém falou que não tá? Tá todo mundo bem, gente? Posso ir? Então eu vou continuar.
Qualquer dúvida, vocês me interrompem, porque eu empolgo, vou falando, falo rápido. O que é hipertensão? É um aumento da pressão arterial. Então, em conceitos fisiológicos, a hipertensão é a sobrecarga cronicamente no sistema vascular. E se ela não for tratada, ele vai lesionar os vasos das artérias, resultando em aterosclerose, doença cardiovascular, AVC e também insuficiência renal. Então, prestem atenção, as pessoas têm mania de falar assim: eu tenho pressão arterial alta de vez em quando. Isso não existe. Uma vez hipertenso, sempre hipertenso. Então, uma pessoa que tem picos de pressão alta, ela é uma pessoa cronicamente hipertensa. Porque naquela situação, você tem uma lesão nas suas artérias com aumento da sua pressão arterial. Então, não tem essa, eu tenho pico de pressão alta, mas logo passa. Não, precisa ir no médico, precisa fazer uma reavaliação, porque se você não faz, do nada você cai aí, porque você está lesionando suas artérias. É o tempo inteiro ali, ó, recebendo. Muito perigoso isso, tá? E aqui tem uma tabelinha, nossa, mas ela ficou embaçada aqui, eu não entendi por quê. Mas aqui eu tenho uma tabelinha nova, né? Onde que eu já considero como hipertenso uma pessoa que está com 12. O que é pré-hipertenso? É um estado de alerta. Opa, você está precisando diminuir aí a quantidade de sódio da comida, quantidade de gordura, está precisando fazer mais exercício físico. Então, categoria da pressão. Normal, menor que 120 sistólica, diastólica menor que 80. Pré-hipertensão. 120 a 139, diastólica 80 a 89. O que é uma pressão arterial elevada? Uma hipertensão acima de 14. Então, eu tenho 140 a 159 ou a diastólica 90 a 99. Então, eu tenho aí a primeira estágio de hipertensão. Segundo estágio, que é um estágio mais grave, que é a pressão arterial elevada, hipertensão estágio 2, tá? Acima de 160 na sistólica e na diastólica maior que 100. E quando eu tenho uma crise hipertensiva, gente, se você tiver uma crise hipertensiva, você tem que correr para o médico. Porque nesse momento você pode ter uma insuficiência renal, você pode sofrer de cegueira, você pode sofrer um infarto, você pode sofrer qualquer coisa. Inclusive, tem uma mãe de um professor nosso que teve uma crise hipertensiva e ficou cega de um olho só, porque diminuiu, né, a oxigenação. E aí ela ficou lesionada ali, ficou cega de um olho. Então, não se brinque com pressão arterial, não se coma muito sal, porque se a gente pensar, existem 0,1% da população que não tem problema com sódio. Pode comer, que não vai ter resistência com sódio. Mas 99,9% da população, se começar a comer alimentos ricos em sódio, a pressão arterial vai elevar. Eu vou explicar por que agorinha. Então, aqui eu trouxe para vocês a incidência, né, de pessoas com 65 anos, 63%, de 55 a 54% da população, até 34 anos, 14% da população, mulheres, 27,2% da população, homens, 21,2% da população. Então, mulheres têm mais hipertensão do que homens. Existem várias teorias para isso. Hipertensão é algo tão comum que a gente deve ter pessoas bem próximas da família. Então, eu vou explicar por esse primeiro que está mais fácil. Quem controla a minha pressão arterial? Existem uma gama de coisas acontecendo para o controle da pressão arterial. Primeiro, começa no bulbo, né? Que é nosso centro de controle.
mas ele que vai mandar informações, por exemplo, para o fígado e para os rins. O fígado, explicando de uma maneira mais fácil, o fígado vai liberar a angiostensinogênio, certo? E os rins vai liberar essa renina. Quando a angiostensinogênio junta-se com a renina, eu tenho a formação de angiostensina 1. E nos pulmões, sendo assim, nos pulmões vai ocorrer uma enzima conservadora de angiostensina 1, que é o ECA, que vai ajudar nesse processo. O ECA, através do ECA, eu vou formar a angiostensina 2. Essa angiostensina 2, ela vai levar informação por córtex adrenais, liberando aldosterona, estimulando a retenção de sódio pelos rins. Ok? A angiostensina 2 também vai acontecer o quê? Nas minhas artérias? Vai fazer vasoconstrição, diminuir o fluxo sanguíneo e, consequentemente, aumentar a pressão arterial. Olha só. Ela causa, então, um aumento da pressão arterial. E quando a minha pressão arterial precisa ser reduzida? Quando ela precisa ser reduzida, esse mecanismo ele é muito bom, tá? Ele funciona muito bem se você não tiver uma resistência aí ao sódio, que eu vou explicar agora, que é a hipertensão. Quando ele precisa ser reduzida, ele manda informações para os rins e inibe a produção de renina. Então, ele não acontece uma vasoconstrução e eu tenho o quê? Uma diminuição da pressão arterial. Então, ele é fantástico. E o sódio? Como que o sódio participa desse processo? O sódio participa desse processo da seguinte maneira. Eu não falei que com o aumento da renina, a renina fala assim, opa, preciso aumentar a pressão arterial, então eu preciso aumentar a retenção de sódio. Aumenta a retenção de sódio aí. Aumentei a retenção de sódio, aumentei a renina, aumentei minha pressão arterial. Só que o que acontece quando você ingere muito sódio? Muito sal. Você cria uma resistência a esse processo. Então, se tem muito sal circulante, seu corpo fica confuso e fala, vamos absorver, porque tem muito. Se tem muito, vai ocorrer uma sobrecarga renal. Então, ele vai tentar absorver o máximo. Vamos absorver. Vai chegar um ponto que essa absorção vai desregular o sistema, fazendo com que a sua pressão arterial fique sempre aumentada e o sistema não funcione mais para diminuir a pressão arterial. Nesse momento, você é uma pessoa hipertensa cronicamente o resto da vida. O que melhora? O exercício físico. Existem remédios, né, que são remédios inibidores dessa enzima ECA, que não deixa fazer essa vasoconstrição, consequentemente, não deixa o corpo aumentar a pressão. E essas pessoas que tomam esse tipo de medicamento, eles têm também um controle da frequência cardíaca. Então, essas pessoas que tomam medicamento de pressão arterial, você pode colocar ele na esteira, a pressão arterial dele nunca vai subir. Repare, vai subir ali até os 120, 135, mas subir muito não vai, porque ela está controlada com medicamentos, tá? Então, é isso que acontece com uma pessoa que come muito sódio. Explicando de uma maneira bem fácil e simples. Agora vamos complicar. Opa. O que acontece de fato? Nós temos ação de hormônios, angiostensina, aldosterona e ADH. Nós temos a ação da enzima renina e ECA. Certo? O meu fígado, os meus rins vão ser estimulados para produzir. O fígado vai produzir angiostensinogênio, o rins vai produzir renina, tudo bem?
Diminuição da perfusão renal, aparato justo-glomerular. Então, eu tenho uma diminuição da perfusão renal. Esse aumento aqui da renina vai causar o quê? Uma retenção de água e sal, volume circulante efetivo aumentado, perfusão do aparato justo-glomerular aumentada também. Então, meus rins liberou renina, meu fígado liberou angiostensinogênio, essa combinação aqui formou angiostensina 1. Nos meus pulmões, superfície do endotélio pulmonar e renal, fez a transformação ECA, né? Esse ECA vai fazer a liberação de angiostensina 2. Quando eu libero angiostensina 2, eu aumento a minha atividade simpática do meu corpo. Lembrando, o que é uma atividade simpática? Nós temos o nosso sistema nervoso autônomo. Nosso sistema nervoso autônomo, aquele que funciona sozinho, ele é autônomo, ele é dividido em dois: sistema nervoso simpático, sistema nervoso parasimpático. Simpático é aquele que acelera a frequência cardíaca, que aumenta os batimentos cardíacos, e o parasimpático. Parasimpático é aquele que acalma. Durante o exercício físico, você tem um aumento da sua atividade simpática sempre. E também com o aumento da pressão arterial, você tem uma atividade simpática elevada sempre. Então, quando você faz aquele eletrocardiograma, vê aquelas curvas, uma das coisas que você vê é a função do parasimpático e do simpático. E quando você sobressai muito o simpático do parasimpático, significa que você tem algo de muito errado acontecendo. E geralmente esse algo de muito errado que está acontecendo são problemas cardíacos, ok? Então, uma forma de eu avaliar se você pode ter problema cardíaco ou pode vir a ter um problema cardíaco é quando o seu sistema simpático está muito elevado. Porque quando você está em repouso, quem tem que mandar é o seu sistema parasimpático. Se o simpático está elevado, está tudo errado, tá? Então, é para isso. E uma pessoa que acabou de sofrer infarto, o simpático dele está lá em cima. Faz até assim a curva. Então, simpático. Então, essa angiostensina 2 vai aumentar a atividade simpática, vai aumentar a reabsorção tubular de íons de sódio, cloro e excreção de potássio e retenção de água. Retenção de água, gente. Então, quem tem hipertensão, tem muita retenção de líquido? Tem, sim, senhor. Angiostensina 2, córtex glandular adrenal, secreção de aldosterona, uma vasoconstrição arterial, aumento da pressão sanguínea, aumento que aumentei minha pressão sanguínea aqui, ó. Vasoconstrição, aumento da pressão sanguínea. Essa glândula, que é a glândula que vai liberar a secreção de ADH, vocês vão aprender em sistema endócrino que a ADH controla o volume hídrico do seu corpo. Vai fazer o quê? Ducto coletor de absorção de água, ou seja, vai ter que absorver mais água, consequentemente retenção de água e sal, volume circulante efetivo aumentado, perfusão do aparato justo-glomerular também aumentado. Aí aqui embaixo tem um esqueminha. Estímulo da pressão arterial reduzido. Eu tenho o quê? Uma diminuição no meu sistema renina-angiostensina. Quando eu preciso aumentar a pressão arterial, eu coloco o sistema renina-angiostensina-aldosterona para funcionar. Okay? Basicamente é isso. Compreenderam, pessoal? Alô? Entendemos, professora. Ah, então tá. Obrigada, tá, gente, pela resposta. E o que acontece com o exercício físico durante
Opa, o que acontece com a pressão arterial durante o exercício físico? Em exercícios resistidos, há um aumento da compressão vascular arterial. O que são exercícios resistidos? Exercícios de musculação, funcional e etc. Há um aumento da compressão vascular arterial. O fluxo sanguíneo muscular sofre uma redução que é proporcional ao percentual da força exercida. Quando o corpo tenta restaurar esse fluxo sanguíneo muscular, ocorre um aumento substancial da atividade simpática no débito cardíaco e na pressão arterial média. Então, o exercício resistido, ele causa aumento da pressão arterial naquele momento. Só que quando eu termino ele vai acontecer o efeito hipotensor. E esse efeito hipotensor pode durar até 12 horas. Pense em exercícios contínuos. Com efeito hipotensor de 12 horas, se eu continuo, ele pode até controlar a minha pressão arterial sem uso de medicamento, só com alimentação e exercício, né? Alimentação e exercício. Nesse quadrinho do lado, eu tenho a realização de exercícios com membros superiores e de baixo membros inferiores. A gente sabe que o exercício realizado por membros superiores, braços, produzem pressão diastólica e sistólica mais alta. Então, membros inferiores, eu tenho um aumento maior da minha pressão arterial. A massa muscular e a árvore vascular dos membros superiores de menor porte oferece maior resistência ao fluxo sanguíneo. O exercício aeróbico. O exercício aeróbico, o exercício contínuo, ele causa uma elevação rapidamente da pressão sistólica durante os primeiros minutos de exercício, porém, quando você mantém esse exercício, há uma estabilização da pressão arterial. Com a continuação do exercício, pode haver uma redução da pressão arterial, pois as arteríolas dos músculos ativos continuam se dilatando. Então, se você não quer morrer do coração, só uma caminhadinha adianta? É melhor que nada. Porque à medida que você vai aumentando seu fluxo sanguíneo, vai fazendo seu coração trabalhar, seja até em exercícios leves, você vai aumentando o quê? As ramificações de artérias e veias. Então, isso vai fazer com que melhore seu fluxo sanguíneo. E caso eu tenha um bloqueio, por conta de uma capa de gordura, ou por conta de aumento da pressão arterial, eu tenho outros caminhos que eu posso chegar àquele órgão, tá? Recuperação do exercício. A resposta hipotensiva do exercício pode durar até 12 horas. Ela ocorre em resposta ao exercício aeróbico de intensidade baixa, moderada ou alta. A hipotensão pós-exercício ocorre porque há uma quantidade significativa estocada nos órgãos viscerais e no músculo ou no músculo esquelético. Então, pós-exercício, eu tenho um estoque de sangue circulando aí. Isso faz com que eu diminua a minha pressão arterial. Só que, hoje, os estudos mostram que exercício físico de grande intensidade, os famosos HIITs da vida, faz com que eu tenha uma eficiência muito maior na produção dessas artérias colaterais, na melhora do fluxo sanguíneo, na melhora da frequência cardíaca. Por isso que hoje se indica HIIT até para cardiopata, diabético, devido a isso. Nossa, professora, mas eu vou fazer HIIT em diabéticos? Vai, gente. Porque HIIT é a sua resistência máxima, tá bom? Até 95%, 90%. Mas às vezes a resistência máxima de um diabético é uma caminhada rápida. Então, essa grande intensidade, ele varia de pessoa para pessoa. E quanto mais você usa essa grande intensidade, melhor é para o seu corpo. Então, aqui nós temos um gráfico mostrando a pressão arterial sistólica durante o exercício dinâmico, resposta hipertensiva ao exercício, ó, e a pressão arterial distólica. Então, com exercício físico, eu não tenho muita alteração na minha pressão arterial diastólica. Agora eu vou falar para vocês como que acontece o metabolismo do nosso miocárdio.
O metabolismo do miocárdio, em repouso, ele vai utilizar cerca de 70 a 80% do oxigênio existente do sangue. Durante exercícios vigorosos, o fluxo sanguíneo aumenta, a coronariana aumenta de 4 a 6 vezes acima do nível de repouso. Esse fluxo sanguíneo aumenta porque esse metabolismo do miocárdio eleva e dilata os nossos vasos coronarianos. E aumenta também nossa temperatura corporal e nossa frequência respiratória, tá, gente? Metabolismo do miocárdio. O tecido do miocárdio possui uma capacidade oxidativa 3 vezes mais alta do que o músculo esquelético. Então, em razões bioenergéticas, ele é muito mais eficiente. Suas fibras musculares contêm a maior concentração mitocondrial de todos os tecidos. Faz sentido, né? Porque o coração não pode parar. Aqui eu tenho um exemplo de um gráfico, mas eu não vou falar ele para vocês, não. Ele ficou muito torto. Eu peguei do livro, ficou ruim. Metabolismo desse miocárdio. O índice do trabalho relativo é denominado duplo produto da frequência e da pressão. Então, aí eu tenho o trabalho relativo dele. Tá aí. Não vou contar essas continhas. Influência simpática e do parasimpática, do nosso sistema nervoso autônomo. Taquicardíaca, aceleração da frequência cardíaca. Quando eu tenho uma taquicardia? Quando meus batimentos cardíacos em repouso estão maiores do que 100 batimentos por minuto. Eu estou tendo uma taquicardia. E uma bradicardia, uma desaceleração da sua frequência cardíaca. Simpático. O simpático, lembra que ele acelera. Ele vai estimular os nervos cardioaceleradores, simpático, as catecolaminas, epinefrinas, que são as adrenalinas, e noropinefrina, que é a noradrenalina, que depois vai te dar a sensação de bem-estar e de alegria. Adrenalina é quando... Onde que você usa adrenalina? Quando uma pessoa sofre infarto, o medicamento que se põe na veia dela é adrenalina, tá? Para fazer com que o sistema simpático volte a funcionar. Então, adrenalina na veia mesmo. Esse neurohormônio faz o coração bater mais rapidamente. São as adrenalinas. Efeito cronotópico. Onde também tem aumento da adrenalina? Quando você está apaixonado, quando você vai fazer uma coisa muito emocionante, seu coração começa a acelerar por conta disso. O termo taquicardíaca descreve a aceleração da frequência cardíaca acima de 100 batimentos por minuto. Influência parasimpática, que é o que vai parar, vai desacelerar. Quando estimulados, os neurônios parasimpáticos vão liberar acetilcolina, que retarda o ritmo da descarga sinusial e torna a frequência cardíaca mais lenta. Uma frequência cardíaca reduzida, nós chamamos de bradicardia, né? Resulta em grande parte da estimulação dos nervos vagos, cujos corpos celulares têm origem no centro do cardio inibidor do bulbo. Então, ele vai fazer essa regulação. Comando central em fluxo dos centros superiores. O comando central recruta os músculos necessários para a atividade física. A estimulação do córtex motor do bulbo aumenta com o tamanho da massa muscular ativada durante o exercício físico. O comando central proporciona o principal controle sobre a frequência cardíaca durante o exercício físico. Como que eu utilizo a frequência cardíaca para montagem de treino? Os meninos da educação física já aprendeu muito com o Vinícius, né? Gente, em atletismo, tô certo? Pessoal? Certo, professora. Professora, a hipotensão não tem tanto efeito assim, não? A hipotensão? Tipo, um exercício é mais fácil de tratar, alguma coisa assim?
Quando que você vai ter um efeito hipotensor no exercício físico? Quando você aumenta a sua manobra de Valsalva. O que é a manobra de Valsalva? Sabe quando vocês vão fazer cocô e tá super apertado? Esse é o melhor, vocês entendem rapidinho. Você faz uma força, não quer sair? Esse momento você fez uma manobra de Valsalva. Professor, as pessoas podem morrer fazendo isso? Pode. Esse momento você fez uma manobra de Valsalva. Você aumentou o seu fluxo intertorácico, aumentou rapidamente sua pressão arterial, mas no mesmo momento que você aumenta rapidamente, você diminui ela rapidamente. Então, quando as pessoas fazem isso durante o exercício físico, eu tenho um aumento muito grande da pressão arterial, mas logo depois eu tenho um efeito inibitório dela. E aí minha pressão arterial cai. E aí a pessoa fica mais lenta, mais sonolenta, mais cansada. Aí vai ficar tonta, né? Mas nada mais é por conta da respiração errada durante o exercício físico. Geralmente eu só caio a pressão arterial nesse momento. Porque a gente já sabe, em bioenergética, que queda de hipoglicemia a gente não tem. Só se a pessoa for uma pessoa doente. Então, geralmente, o que tem é uma queda da pressão arterial muito rápida, devido a uma respiração errada, um exercício feito errado, ou até um cansaço mesmo da pessoa. Quem tem uma pressão mais baixa pode ter, tipo, evoluir para uma hipertensão ou cada vez, tipo, a pressão abaixar mais, alguma coisa do tipo? Peraí, eu me perdi na última questão ali. Desculpa. Me fala de novo. Quem tem pressão baixa, ela pode sofrer uma hipertensão? É isso que você está perguntando? Se pode evoluir para uma hipertensão ou se ela pode ter. Se isso pode causar tanto problema quanto a hipertensão. A hipotensão pode causar tanto problema quanto a hipertensão. Só é caracterizado como uma hipotensão quando ela vai abaixo de 6 ali. Aí você tem um efeito hipotensor. Qual que é o problema? Seu coração pode parar de bater. Entendeu? Mas quando a pessoa tem a pressão baixa, não é que ela tem pressão baixa, ela tem pressão normal. Tá? Dentro dos limites normais. Pressão 10, 9, não é uma pressão baixa, é uma pressão normal para aquele indivíduo. Só que esses tipos de pessoas vão sentir mais frio, vão ser pessoas mais lentas. E mulher também tem a pressão um pouco mais baixa, né? Tem. Mas você viu que a mulher sofre mais de hipertensão do que o homem? Pois é. Ela tem um pouco mais baixa, mas eu não sei, eu tenho que ler sobre isso. Qual o mecanismo que é porque as mulheres têm um índice de pressão arterial maior do que o homem? Eu tenho que ler. Não é uma estrutura física, não? Não, porque tem mulheres altas também, né? E tem homens baixos. Então não é. Estrutura física eu sei que não é, são fatores hormonais mesmo. Mas agora eu não me recordo, eu teria que ler de novo. Eu teria que ficar devendo essa, porque foi descoberto há pouco tempo, na verdade, esse mecanismo aí. Então são fatores... Na verdade, eu sempre achei que eu tinha a pressão muito baixa. Aí uma vez eu fui no médico, aí ele falou que era normal mulher ter a pressão mais baixa que homem. Porque o fluxo sanguíneo flui mais tranquilamente, vamos dizer assim. Não é porque o homem geralmente não, ele tem uma quantidade de massa muscular maior, ele nasce com uma quantidade de massa muscular maior. Então, automaticamente eu tenho que ter uma circulação sanguínea maior, né? Então, por isso que a mulher tem uma pressão arterial um pouco mais baixa. Mas não é que é pressão baixa, não. Homens também têm pressão arterial de 11, 10, 12, não é tão comum, assim. Não pode ter, na verdade, mais de 12 não é legal, né? Então, quais são os monitores de frequência cardíaca? Nosso relógio, dá para fazer pelo punho, né? Pelo pulso. Lembra que é sempre do lado do rádio, tá, gente? Uma vez eu vi um aluno aferindo a pressão bem aqui, ó, do outro lado.
Aferindo a frequência. Eu falei, tá aferindo tudo, né? Menos a frequência. Então, monitores. Hoje tem muitos monitores cardíacos, né? Hoje é mais fácil. Então, eu vou passar algumas continhas para vocês que vocês já aprenderam no atletismo, que eu vou fazer na aula prática com vocês. Frequência cardíaca máxima, 220 menos a idade. Frequência cardíaca de reserva, frequência cardíaca máxima, menos a frequência cardíaca de repouso. E essa aqui que vocês usam no atletismo, fórmula de Carvone. Para que usa essa fórmula de Carvone? É para achar minha frequência cardíaca de treino. Vamos supor que eu quero treinar um indivíduo a 80% de uma intensidade. Como que eu descubro qual é a frequência cardíaca dele a 80%? Eu faço essa continha. Eu pego a minha frequência cardíaca de treino, que é igual minha frequência cardíaca de repouso, coloco ele lá sentado 5 minutos e vejo qual que é a frequência cardíaca dele de repouso. Mais a porcentagem da intensidade do treino que eu quero, que é 90, né? No caso eu falei 90, é 90%, que eu acho que é 0,9, não é? Vocês têm que transformar. Vou achar minha calculadora aqui. Não, peraí. 90 sobre 100. É isso mesmo, Flávia, disfarça. Então eu pego aqui, frequência de treino é frequência de repouso, mais a porcentagem de exercício eu falei 90, que é 0,9. Parênteses, frequência cardíaca máxima, menos a frequência cardíaca de repouso. Vamos fazer comigo aqui? Para vocês entenderem. E eu fiz aqui já, ó. Vou fazer de novo, fiz hoje de manhã. Estão enxergando, gente? Vamos supor que eu vou fazer... O meu aluno, ele tem a frequência cardíaca de repouso de 60, um atleta. Mas... o que eu quero fazer com ele? A intensidade do exercício, 90%. Então, coloca aqui 0,9 vezes a minha frequência cardíaca máxima. Vamos considerar aqui, para ficar fácil, que ele tem 20 anos. Então, faz a conta lá em cima. 220 menos a idade, que é 200, né? 220 menos 20 é 200. Menos a minha frequência de repouso, que eu falei que era 60. Entre parênteses aqui. Então, eu vou somar agora aqui no meu calculadora. 60 mais 0,9 vai ser igual... Eu tenho que fazer a multiplicação aqui primeiro, né, gente? Disfarça. Primeiro a gente multiplica. Então, eu faço aqui primeiro entre parênteses. 200 menos 60 vezes 0,9 vezes 60 mais 60. Opa. Aqui, ó, gente. Deixa eu escrever o que eu tô fazendo aqui para vocês. Eu peguei 200. Primeiro, matemática. Eu resolvo entre parênteses, depois eu resolvo as multiplicações, depois as somas e as diminuições, né? Então, vamos lá, entre parênteses. Quando eu avalio 200 menos 60, dá 140, né? Eu vou pegar esse 140 aqui e vou multiplicar por 0,9. Então, 140 vezes 0,9, que vai ser igual a 126. 126. Mais... mais 60, que é igual a 186. Então, qual frequência de treino eu tenho que manter para essa pessoa
manter uma intensidade de 90%. 186. Então, eu vou começar o exercício físico, vou falar, vai. Aí, ela não pode deixar a frequência cair de menos de 186. A gente vai fazer isso na aula prática, vocês vão entender melhor. Então, eu não deixo a frequência cair a menos de 186. Vocês entenderam? Vocês já sabiam? As meninas da Físio entendeu? Eu entendi tranquilo. Mais alguém? Não entendeu? Eu explico de novo. Tá tranquilo. Pra mim tá tranquilo também. Uai, então tá. Então é isso, gente. Então é isso que a gente tem que ver até agora. Sobre frequência cardíaca, sobre volume de ejeção, sistema circulatório, é isso que a gente tem que ver, isso tudo que a gente acabou de ver, na verdade, né? Vocês precisam estudar de acordo com o estudo dirigido, que eu vou passar para vocês, mas vai ter fórmula de Carvone, que eu gosto de usar. Depois eu vou falar para vocês sobre a escala Born, mas eu vou falar isso mais na aula prática. E também sobre o sistema renina-angiotensina de pressão arterial, sobre o que é uma pressão sistólica, o que é uma pressão diastólica, qual é a função de cada um, o que é um débito cardíaco. Tudo isso vocês precisam saber. Sobre a aula de hoje, ficou alguma dúvida? Não, foi top. Sua aula é top. Não deixa ficar cansativo. É fácil a explicação. Obrigada pelo retorno. Mas vocês conseguiram pegar? É porque eu tento ir bem na essência mesmo. Para não ficar dando volta, senão não entende. Qualquer dúvida a gente vai tirar no estudo dirigido. Só que eu tô com um grande problema, é que eu não vou conseguir corrigir o estudo dirigido antes da prova. Que vai ser por conta da nossa aula prática, mas eu não vou deixar de dar prática, porque na prática eu já faço uma revisada geral. Aí quem não puder ir na prática não tem problema, vai fazer as mesmas atividades, só que aí vai fazer essas atividades de forma prática, né, em casa sozinho. Então é isso, pessoal, estamos tranquilão. Mais alguma pergunta, mais alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? E esse gatinho aí, professor? Ah, o gato miando. Aqui é assim, daqui a pouco entra um papagaio voando, um gato miando, um cachorro subindo nas coisas. Tô na casa da minha mãe, é desse jeito. Um morcego, minha mãe mandou falar aqui, um morcego, aqui é uma chácara, minha mãe mora numa chácara. É um morcego, daqui a pouco entra um morcego ali na janela, vocês vão ver eu saindo correndo, gritando, porque eu tenho medo de morcego. Mas acontece. A chamada, gente, eu tô fazendo com os prints, o nome de vocês, eu acho mais fácil, porque como eu troquei de celular, eu perdi o diário que fica no meu celular. Aí para eu abrir o computador aqui em outra tela para fazer o diário, vira bagunça. Então eu tô tirando print e tô fazendo, até eu conseguir achar o pessoal da TI lá na faculdade, no mesmo horário que eles, e colocar de novo no meu celular. Eles que colocam. É isso, gente. Então, boa semana para vocês. Bom restinho de semana, né? Amanhã já é sexta-feira. Boa sexta para vocês, bom final de semana. E até vocês estão comigo, né? Até segunda-feira, né? Em aprendizagem. Falou então, professor. Pode ir já? Pode ir já, gente. Com Deus, vai com Deus. Com Deus também. Bem, professor. Boa noite, Deus. professor. Boa noite. Com Deus. Boa noite. Muito boa essa aula. Boa noite. Entendi bastante. Negócio do coração. Negócio do coração. Obrigada, gente.